Nessa videoaula, a gente vai conversar com vocês sobre a produção de mudas, né, de plantas frutíferas. A ideia aqui é trazer algumas orientações para quando vocês pensarem aí em produzir alguma muda, né? Então, assim, quais são os critérios que a gente deve levar em consideração para produzir uma boa muda e, consequentemente, para produzir aí uma boa planta frutífera. Às vezes vocês adquirem frutos aí, né? Seja comprado, seja ganhado de um familiar, acha esse fruto saboroso e acaba multiplicando e acaba enriquecendo meus quintais. E a ideia é essa, né? Falar da produção de mudas com o intuito de enriquecer e de diversificar. Toda vez que, quando a gente fala aí, né, na diversificação produtiva aí nos quintais, a gente está falando de segurança alimentar e nutricional. Então, assim, a produção de frutas, né, de mudas, na verdade, de plantas frutíferas, ela se apresenta aí como uma excelente, né, alternativa para o agricultor familiar. Primeiro, é isso que eu já falei, né, a diversificação de alimentos ali para aquela família. E a outra questão é, a depender da quantidade, da qualidade desses frutos, pode se tornar também aí uma renda para a família, né? Porque esses frutos, o excedente pode sim ser comercializado e vir gerar uma renda, né, para a família. E agora sim, tem dois detalhes que eu quero deixar claro aqui para vocês: é o seguinte: a nossa orientação aqui ela é voltada para a produção de mudas, tá? Para vocês produzirem e utilizarem, né, fazer o plantio aí nos quintais de vocês. Quando a gente pensa na produção de mudas, né, para comercialização, a gente deve seguir aí as normas, né, a legislação estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é o MAPA. Então, assim, existem aí dois tipos de mudas, que são as mudas certificadas, né, as mudas que foram submetidas ao processo de certificação, né, e existe essa certificação, inclusive, da planta, que vai fornecer ou semente ou estaca para a produção daquelas determinadas mudas, né, e a questão da muda para o uso próprio, né? Que esse é o foco da nossa videoaula, orientar sobre os critérios que vocês devem levar em consideração na hora de produzir uma boa muda com uma boa qualidade para fazer o cultivo aí nos quintais de vocês. E lembrando que essas mudas, elas são proibidas a sua comercialização, né? A comercialização só é permitida quando se faz todo o processo de certificação junto aí ao Ministério, né, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, assim, falando dos tipos de muda, como que a gente pode né, produzir mudas? Existem duas formas. Uma que a gente chama de sexuada, que é por meio da semente, né? Você vai ali na casa do vizinho ou de um parente, ganha um fruto ali, gostou daquela fruta, e aí muitas vezes vocês acabam multiplicando. E assim, o ideal é toda vez que a gente for multiplicar uma semente, a gente saber a procedência dela, né? Porque assim, vocês podem estar multiplicando e trazendo uma planta ali que no futuro pode ser foco aí de uma doença, né? Uma planta pouco resistente ao ataque de pragas, de repente nem é uma planta tão produtiva. Então, o ideal é a gente sempre levar isso em consideração. Então, assim, das formas de propagação assexuada, que é por semente, né, que na natureza a grande maioria das plantas, né, se multiplica dessa forma por semente, e a propagação assexuada. No caso da propagação sexuada ou vegetativa, é aquela propagação que a gente vai utilizar parte da planta, né, para poder fazer essa multiplicação. E aí existem os métodos que a gente vai também falar na videoaula, que é a estaquia, a enxertia, existem as estruturas especializadas e a micropropagação, que a gente vai falar rapidamente qual a importância desse tipo de multiplicação, mas que já antecipo que vocês não podem realizar aí na casa de vocês. A propagação por semente, né, ela tem as vantagens e tem as suas desvantagens. Né? Dentro as vantagens é pela quantidade, né, de material que você encontra na natureza para propagar, né? Então, isso se apresenta como uma vantagem. No entanto,
né, a recomendação mesmo é que nem todas as espécies de plantas estarem utilizando a semente, porque quando você pega a semente, um exemplo é o seguinte, você tem aí na sua casa um pé de laranja, né, um pé de manga, um pé de acerola, e que é uma fruta muito boa. Só que na casa do seu vizinho também tem, né, um pé de acerola, um pé de alguma fruta. Né? E aí, por exemplo, você tem a acerola e ele tem a acerola. Quem faz essa polinização, né, que pega a parte masculina da flor e leva até a parte feminina, são os insetos. Então, se um pé de acerola que está lá na casa do seu vizinho não for, né, uma fruta tão boa quanto a sua, pode acontecer essa mistura, né? Acontece esse cruzamento e a próxima semente que vai dar origem, né? Que ali é o embrião, que vai germinar e dar uma nova planta, não vai ser um fruto tão bom quanto aquele seu que você tirou aquela semente. Né? Então, na propagação sexuada, vocês, no caso, aí teria essa desvantagem. Você pega um fruto bom de uma planta boa, produtiva, mas muitas vezes ali quando vai nascer aquela semente você não tem a garantia justamente por conta desse processo de polinização cruzada que acontece, né, que é feita pelos insetos. E aí, assim, quais são os critérios que a gente deve levar em conta, no caso, quando for fazer a propagação aí por fruto e por semente? Existem algumas plantas, né, que elas não acontece tanto essa variabilidade, né? No caso do maracujá. O maracujá, você escolhendo uma planta sadia, né, uma planta vigorosa, que tem frutos, né, sadios, frutos grandes, então, você consegue multiplicar e ali reproduzir plantas, né, idênticas àquela que você colheu aquele fruto. E aí, assim, hoje a recomendação, ela se dá mais na propagação por semente, quando você faz a muda para depois fazer o processo de enxertia, que no caso a enxertia já é uma propagação, né, aí assexuada, uma propagação vegetativa. Então, aí acontece a junção das duas propagações. Primeiro você utiliza a semente e posteriormente, né, vocês aí escolhem uma outra planta, parte de uma outra planta para poder fazer os tipos aí de propagação, né, que a gente tinha, nesse caso aí dos citros, da manga. Então, assim, quando vocês forem escolher o fruto, né, para propagar com semente, o que deve levar em consideração? Tamanho do fruto, né? A maturação, está maduro já esse fruto, como é que está? Já completou ali a sua maturação? Como é que é a polpa, por exemplo, do maracujá? Né? Está cheio, né? Está tudo granado, como é que está? Então, é importante levar isso em consideração. Como é que está a consistência? O fruto já tem parte podre, amolecida. Então, assim, quando a gente for multiplicar, é importante que a gente escolha aquele melhor fruto para colher aquelas sementes. E a gente uma coisa que tem que levar em consideração também com relação ao sabor. É uma fruta boa, né? Já no caso do limão, da manga, que aí a utilização das sementes, a viabilidade dela é maior para você multiplicar, fazer a muda, mas aquela muda, o ideal é passar pelo processo de enxertia, né? Tem também a questão do umbu, o ideal é passar pelo processo de enxertia, porque assim traz uma infinidade de vantagens, né? Você consegue ali multiplicar uma planta que vai ser idêntica, você consegue acelerar o tempo de produção, né, dessas plantas, e que a gente vai trazer videoaulas, mesmo no formato de vídeo, mas mostrando o processo de fazer enxertia aí de 2 tipos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, assim, quando for escolher os frutos, é isso, levar em consideração essa questão aí, né, do tamanho, maturação, da polpa, como é que tá podre, não tá, então a gente não deve utilizar um fruto que eu não comeria, por exemplo, para selecionar semente para o plantio. Então, a gente deve levar isso sempre em consideração. O fruto tem um estragado ali de uma mosquinha, tem uma larva, não serve para comer, mas eu vou plantar. Então, assim, lembre que quando vocês forem multiplicar uma semente, né, vocês vão estar multiplicando, vai dar origem a uma planta, né, parecida, no caso aí quando for sementes, ou então idêntica quando for propagação, né, assexuada, propagação vegetativa. Você vai dar origem a uma planta idêntica, né, quando for a propagação vegetativa. E aí, assim, quando for fazer a seleção das sementes, todas as sementes do fruto servem para o plantio,
Não, né? Então, assim, como é que eu seleciono? Eu vou cortar, né, o fruto, tomando cuidado aí, no caso do limão, eu vou cortar uma parte, tomando cuidado para não cortar a semente, aí depois eu torço esse fruto com a minha mão, e aí eu abro ele, retiro a semente, lavo, né, tiro toda aquela mucilagem, aquela parte lisa que fica ali naquela semente. Então, de qualquer fruto, eu tenho que tirar com cuidado, lavar essas sementes, né, numa peneira, tirar toda a mucilagem. Depois que eu tiro toda aquela mucilagem, aí eu vou fazer a seleção da semente. Hoje, uma das orientações simples, né, e que é bem eficiente, coloca essas sementes em um copo com água, tá? E as sementes que boiarem, vocês descartam. São sementes que não são viáveis para o plantio. Com relação a algumas variedades, né, igual, principalmente citros aí, manga, que a gente utiliza a semente para estar fazendo a propagação, né? No caso aqui dos citros, tem essas duas variedades que são bastante escolhidas, né, por apresentar boas características aí para o porta-enxerto, né, que é o limão cravo, outros conhecem como limão galego, esse limão mais rosa, né, outros como limão rosa, e esse outro limão galego, que é aquele amarelinho. Então, são plantas mais rústicas, que se adaptam bem à nossa região. Então, o ideal é que a gente use o porta-enxerto, a parte de baixo, sementes dessas duas variedades. No caso de manga, é bom aí utilizar manga-espada, manguita, né? Porque são frutos que se adaptam bem, são variedades que se adaptam muito bem também aqui à nossa região. Então, assim, com relação à escolha dos frutos e seleção de sementes, é isso, né? Fazer boas escolhas. E aí a gente passa para a nossa propagação assexuada. Dentro da propagação assexuada, uma das mais utilizadas é por estaquia, né? Você usa estaca, você usa uma parte ali do caule da planta. E aí você retira uma parte do caule, vai depender da variedade aí, do tipo de planta frutífera, você vai usar estacas aí com 20 centímetros, com 50 centímetros, né? Por exemplo. E aí com essa estaca para fazer o enraizamento, né? Depois do enraizamento, geralmente leva aí até 30 dias para se estabelecer mesmo as raízes, espera mais um tempo e depois é que leva para o campo. Qual a vantagem? É que se você tira uma estaca daquela planta, você vai multiplicar uma planta idêntica. Você vai ter uma muda e no futuro, quando ela desenvolver, você vai ter uma planta idêntica àquela que você escolheu. Né? Então, é uma das vantagens da propagação assexuada. Toda planta, Suzy, dá para fazer o enraizamento, dá para fazer com estaca, e alguns que não são tão viáveis, mas aí existem outros métodos, né, de estar fazendo a propagação. E um dos outros métodos é a enxertia, né, que consiste em pegar duas partes, unir duas plantas, na verdade, né, uma que foi dada origem por meio de uma semente, né, que no caso aí, principalmente para manga, para limão, para umbu também. No processo de enxertia, né, que consiste aí na união de dos tecidos, né, de duas plantas. Eu vou pegar uma planta, que geralmente essa primeira planta dá origem aí a partir de sementes, né, principalmente como eu falei anteriormente, aí limão, manga, e essa parte da origem de semente a gente chama de porta-enxerto ou de cavalo, que é a parte que vai receber o enxerto, ou garfo, ou cavalheiro, né, que é a parte que fica em cima. O porta-enxerto a gente vai escolher sempre sementes, né, de plantas que se adaptam bem à nossa região, que são resistentes a doenças aí do solo, que são resistentes às condições de clima, enfim. Já o enxerto a gente vai escolher aí plantas que agradam, né, os nossos olhos, né, que tenham bom sabor, que tenham um bom tamanho, né, e tenha boas características aí para a gente estar consumindo e quem sabe estar comercializando o excedente. E como eu falei lá na mesma questão, igualmente na enxertia, né, você vai conseguir multiplicar aí uma planta idêntica, né, aquela que você escolher aí quando a muda crescer, ela vai trazer as mesmas características. Com relação aos tipos de enxertia, né, como eu falei, a gente vai mostrar na prática para vocês dois tipos. A gente tem, os mais usados são os três tipos. Garfagem fenda cheia, que geralmente a gente vai fazer em torno de 4 cortes. 2 cortes no porta-enxerto, né, na muda que deu origem da semente, e 2 cortes naquela estaca que você colheu para dar origem à sua nova planta. Então, você vai cortar a muda, vai fazer um corte
né, longitudinal aí, fazendo uma cava, e no porta-enxerto você vai fazer a cunha, né, e encaixar aí no porta-enxerto. Aqui nessa imagem, né, no nosso canto esquerdo, então aí tem 4 desenhos mostrando como é que faz, né, a enxertia. Do outro lado tem um outro tipo de enxertia, do lado direito, também com imagem mostrando como é que faz. Nesse caso aqui, a planta ela só tem só 2 cortes, que a gente chama garfagem e fida lateral. Faz um corte meio que transversal, tanto no porta-enxerto, né, que foi o que deu origem através da semente, quanto no nosso enxerto. E aí, após isso, faz a união e faz, né, esse amarrio. Esse amarrio ele é ilustrativo, mas ele é feito geralmente com fita plástica, né, para evitar aí, principalmente o contato com umidade, com micro-organismos que venha desfavorecer o pegamento dessa enxertia. E o outro tipo de enxertia também bastante usado, né, no caso da garfagem é utilizada muito aí para manga, para umbu, né, e nesse caso aqui é utilizado muito para citros, né, que você usa apenas a borbulha, que a borbulha suja é a gema, né, cada folha ela tem uma gema, então de uma única gema, né, de uma única gema, de onde está a minha folha de laranja, eu consigo dar origem a uma nova planta. É assim que são feitas as enxertias. E a gente vai produzir 2 vídeos mostrando, né, como é que se faz para vocês praticarem na casa de vocês. Uma outra propagação que existe, né, a micropropagação. Essa aqui só acontece em laboratórios, mas aí eu quero falar um pouquinho dela para vocês saberem que tem essa opção. Quando a gente vai multiplicar uma planta, seja por semente ou seja por estaca, né, ou por enxertia, todas as características que aquela planta tem, né, tipo, principalmente aí com relação à susceptibilidade de pragas e doenças, se aquela planta for, a que eu reproduzir, ela também vai ser. No caso da micropropagação, que é feita somente em laboratórios, né, a gente vai ter plantas aí livres de qualquer tipo, né, de patógeno, né, de fungo, de vírus, de bactérias causadoras de doenças de plantas. Até porque se o material que levar para o laboratório estiver contaminado, essa planta, essa gema, ela não vai se desenvolver lá. E aí, então, ou seja, não vai para frente. Então, toda a muda que vem, principalmente produtores de banana, né, que muitas vezes pega material aí já contaminado, e se eu levar para a minha área, vai estar contaminado, né? Vou levar uma doença já para implantar ali no meu quintal. Então, a vantagem da micropropagação é essa. A gente tem material totalmente isento aí de qualquer tipo de patógeno, né, causador de doença nas plantas. E outra forma de propagação também muito comum e fácil de fazer são as estruturas especializadas, né, que é ali através de brotações, né, ou raízes modificadas que funcionam como reserva, né, no caso aí da bananeira, né, a gente utiliza lá o rizoma para poder fazer a multiplicação. Aqui tem no caso do morango, né, que solta o estolho, e desse estolho dá uma nova muda à planta. O abacaxi, né, muito também tranquilo que está fazendo mudas, só tem que estar levando, aí em consideração o material, a planta matriz, né, tá vindo de que origem? Era uma planta sadia, com frutos saborosos, frutos sadios, né? Tinha broca, não tinha broca, porque quando eu levo o material de uma planta, né, doente, eu vou estar multiplicando uma nova planta doente. Então, aí o abacaxi, ele dá 4 tipos de muda. O rebentão, que sai próximo ali da planta, né, matriz, tem o filhote rebentão, que sai um pouco já acima ali, quando vai lançar, né, o fruto. Tem a coroa, que fica em cima do fruto do abacaxi, também pode ser multiplicada. E na base do abacaxi fica vários filhotes, também pode ser utilizados aí para multiplicação. Então, é muito tranquilo fazer a multiplicação do abacaxi. E da banana, né, muito comum aí, em quase todos os quintais, né, mas aí, assim, além da condução, né, para garantir boa produção, frutos grandes, frutos sadios, tem a questão também da boa escolha, né, na hora além da boa escolha da muda na hora do plantio. Existem 3 tipos, né,
que são os mais viáveis, e aí assim, a gente classifica eles de acordo com o tamanho. Né? Tem um chifrão, e nessa imagem direita aqui, é esse primeiro, nesse maior, a gente chama de chifrão, são mudas que já têm as folhas pequenas, mas já um pouco definidas. O rizoma a gente vê que é um pouco menor, né, proporcionalmente ao tamanho da muda, mas também pode ser cultivado. Aí vai ter o chifre, né, que é essa muda aqui no meio, são mudas aí geralmente com 50, 80 centímetros de altura, né? E tem a muda chifrinho, que são mudas menores de 20 a 30 centímetros, né? O tamanho dela, e pesa aí de 1 a 2 quilos. Então, esses três tipos de mudas de banana são, né, os melhores para você estar escolhendo aí na hora do plantio. A gente fez a gravação de um vídeo, né, mostrando sobre a composição do substrato, que é substrato, aquele solo, aquela terra que eu vou usar para encher o saquinho para fazer a muda. Então, a gente fez um vídeo curto, mostrando, né, o que utilizar e a proporção. Então, a gente vai passar o vídeo para vocês, e também tem um outro vídeo em seguida, né, com relação aí à estrutura do ambiente, como é que deve ser o local para ficar essas mudas, certo? Agora a gente vai orientar sobre o preparo de substrato para a produção de mudas frutíferas. Para produzir o substrato, a gente vai precisar de solo, tá? Esse solo pode ser aí dos quintais de vocês, ou preferencialmente vocês podem estar pegando esse solo na área que vai receber, né, essas mudas futuramente. E aí, assim, além do solo, vocês também vão precisar de esterco curtido ou de composto. Se por acaso o solo de vocês aí da propriedade for bastante argiloso, a gente vai precisar também de areia, né, lavada. Mas somente se o solo for bastante argiloso. Se não, é basicamente o solo aí da propriedade, do sítio, e o esterco. Então, são as matérias-primas básicas aí para a produção desses substratos. Vai precisar aí de saquinhos para mudas, né? Esses saquinhos vocês encontram em casas agropecuárias. Se vocês forem produzir mudas, por exemplo, de mamão, de maracujá, essas mudas ficam prontas mais rápido, né? Levam um pouco tempo e elas já ficam no tamanho ideal para ir para campo, então vocês podem estar adquirindo saquinhos menos resistentes. Mas se for, por exemplo, produzir mudas de citros, né, de limão, de laranja, de manga, é importante que vocês escolham saquinhos mais resistentes. Além disso, precisa também aí de peneira, pode ser uma peneira de malha mais grossa. Vai precisar também de enxada, né, de pá, e vai precisar também de carrinho de mão. Então, tá aí os itens que precisa, tá? Aqui a gente já tem o solo peneirado, né? Aqui tá o solo e tá também o esterco. Aqui eu vou pegar com a mão, aproximar para vocês verem. Aqui a gente tem o esterco curtido, ele tá bem, né, mais úmido. E aqui, um pouco mais seco, a gente tem o solo que vai ser utilizado. A proporção, né, aqui como o solo não é muito argiloso, a gente está utilizando 2 partes de solo para 1 de esterco curtido, tá? Agora, se o solo for muito argiloso, vocês vão utilizar a seguinte proporção: 2 partes de solo para 1 parte de areia lavada para 1 parte de esterco curtido ou de composto orgânico. A gente agora vai fazer a mistura, né, desse material aqui. Então, a gente vai misturar bem e posteriormente a gente vai encher os saquinhos e volta para mostrar aí o plantio das sementes. Continuando, né, com a nossa videoaula sobre produção aí de mudas de plantas frutíferas, a gente já mostrou sobre o preparo do substrato, sobre aí a seleção dos frutos e também seleção de sementes. E aí agora a gente tem aqui finalmente as nossas sementes. Eu só queria dar mais um destaque, assim, porque geralmente os citros, o ideal é que a gente trabalhe aí sempre com enxertia, né? É um
um meio aí de estar levando já a variedade que você deseja produzir lá no seu sítio, na sua propriedade. Então, uma forma aí ideal seria a enxertia. E só que antes de vir a parte da enxertia, a gente trabalha aí a produção da muda mesmo. E para a produção da muda, né, a gente utiliza sempre aí alguma variedade de limão. Aqui quero mostrar para vocês que são os dois limões mais utilizados, as duas variedades mais utilizadas, que é o limão galego, né, como é conhecido aqui na minha região, esse é o limão galego, e esse aqui é o limão rosa, também conhecido como limão cravo. A depender da região, né, vai ter uma denominação aí diferente, mas aí eu quero que vocês vejam, né, tá aqui os limões, tá? E aí, quando vocês for adquirir aí no quintal de vocês, vocês sabem a diferenciação. Então, as duas variedades mais recomendadas para ser o porta-enxerto, né? Aí para a produção da muda, depois da tangerina, da muda da laranja, o ideal é que a gente faça sempre a muda, né, do limão. E essas são as duas variedades mais indicadas. Aí, além disso, a gente vai também fazer a propagação aqui, né, do maracujá amarelo, né? A gente já fez o processo de seleção do fruto, seleção das sementes, a semente já passou pelo processo de secagem, né? E também a gente vai fazer a propagação da pinha, tá? A gente vai agora levar nossas sementes lá para os nossos saquinhos e mostrar a forma aí adequada de estar plantando essas sementes. Temos aqui agora os nossos saquinhos, né? Já foram cheios com aquele substrato lá que eu mostrei para vocês. E aí agora eles vão receber já a semente, né, para o processo de germinação e posteriormente aí o seu desenvolvimento. Uma outra maneira também de fazer essas mudas, né, não plantando aí diretamente as sementes nos saquinhos, aí assim, vocês têm que avaliar se vale a pena ou não, que seria, né, fazer o plantio da semente numa cartela. Essa cartela, ela vem com diversos tubetes, essa aqui mesmo tem 200, aí vocês poderiam estar fazendo esse plantio, né, aí em cada tubetezinho desse aí, colocando uma semente. E aí depois, após germinado, aí 15 dias após essa germinação, vocês poderiam estar levando para os saquinhos. Aqui a gente vai fazer dos dois modos, tá? Então, tá aqui os saquinhos, aqui estão nossas sementes, né? Semente do limão, semente de pinha e semente de maracujá. Para essa etapa aqui, a gente vai precisar também, né, de um irrigador, né, para irrigar aí os saquinhos antes de receberem essas sementes. Sobre o local, né, onde esses saquinhos vão ficar, aqui nesse caso, como vocês podem observar aqui no vídeo, ele está sendo colocado em um local com sombrite, né? Esse sombrite tem proteção aí de 50%. É uma estrutura bem simples, utilizando aí somente estacas e sombrites. No caso aí na propriedade de vocês, caso não tenha sombrite e vocês não queiram investir, pode estar fazendo também uma estrutura aí simples, inclusive até com palha. O que é que vocês precisam garantir? É que essas mudas, né, esses saquinhos, não fiquem em um local nem em pleno sol, principalmente aí na fase inicial, no período aí de germinação e início de desenvolvimento dessas sementes. A gente sabe que tem período aí que o sol aqui é muito quente, né, na nossa região, e pode aí afetar no desenvolvimento inicial dessas mudas. E também não fique em um local em plena sombra, né? Então, procure um local que parte do dia pegue sol, né? Que garanta pelo menos 50% aí, né, de sol durante cada dia. Então, a gente vai irrigar os saquinhos agora, né, antes de fazer o plantio das sementes. Concluindo agora com a irrigação dos saquinhos, né? Aí a gente vai fazer o plantio das sementes, tá?
E aí, após fazer esse plantio, a gente deve garantir aí uma umidade constante, né, para favorecer a germinação aí dessas sementes. Para o plantio, a gente vai fazer, né, com a utilização de uma estaca. A gente pega uma estaquinha, né, e faz aproximadamente uma perfuração de uns 3 centímetros, né, em cada saquinho, tá? Aí coloca essa semente e pode cobrir com o próprio, né, com o próprio solo, né, com o próprio substrato que tá, né, que a gente utilizou para poder preparar aqui esses saquinhos. A gente agradece a vocês, né, por ter acompanhado essa videoaula, muito obrigada. E eu já vou convidar para assistir as próximas 2 videoaulas mostrando sobre os processos de enxertia. A gente vai falar, né, mostrar aí como é que faz a enxertia no umbuzeiro e posteriormente vamos fazer uma outra videoaula falando como é que se faz a enxertia em citros, né, em laranja, limão, lima, enfim. Escolha a semente, produza a muda e depois vocês vão poder fazer, né, escolher uma boa variedade aí, uma fruta saborosa que tem boas características e fazer, né, uma muda para vocês, estar produzindo aí na casa de vocês.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.